Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula 14, né? Tratando de divergência de campo vetorial, tá? Então, aqui nós vamos aprender a calcular o divergente de um campo vetorial. Observe bem, né? Eu chamo até a atenção de vocês, porque muitas vezes a gente acaba se confundindo, né? Com divergente, gradiente, derivada direcional. Então, quando a gente está calculando de gradiente, um gradiente, né? Você meio que está calculando o gradiente de uma função escalar. Aí, quando você vai calcular agora a divergência, você está calculando a divergência de um campo vetorial, ou seja, está calculando a divergência de uma função vetorial, tá? Só que por outra vez, por exemplo, o gradiente ele define uma função vetorial. Então, por exemplo, você poderia calcular o divergente do gradiente, né? Então, não se confunda com essas coisas, tá? Tente entender bem, fazer com calma. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos definir uma definição bem simples, assim como foi do gradiente, tá? Então, o que você vai ter aqui? Você vai imaginar agora que você está não mais com uma função escalar, mas você está com uma função vetorial. Uma função vetorial que, para nós aqui, está indo do R3 em R3, mas poderia ser outras dimensões, tá? Então, se é uma função vetorial, ela está pegando um ponto no espaço e está associando a um ponto no espaço, só que esse ponto é um vetor cujas componentes são funções, né? Exatamente de x, y, z. Então, ele vai definir um vetor cuja primeira componente é f1 de x, y, z, uma função escalar, f2 de x, y, z, uma função escalar, f3 de x, y, z é uma função escalar. Então, nós estamos considerando esse campo, né? Esse campo vetorial, definido em um domínio D. Agora, o que a gente vai pedir? Vamos pedir que existam e sejam contínuas as seguintes derivadas. Então, a derivada de f1 em relação a x, então a derivada parcial de f1 em relação a x, você vai ver que essa aqui é uma função escalar. Então, eu posso calcular a derivada parcial em relação à primeira componente. Essa daqui é uma função escalar. Então, eu posso calcular a derivada parcial em relação à segunda componente. A f3 é uma função escalar. Então, eu posso calcular a derivada a derivada parcial em relação à terceira componente z, tá? Então, o divergente, né? Vamos definir a divergência do campo vetorial f, denotada por div de f, com uma função escalar. Ou seja, o divergente de f vai... Olha, observe, até tem um erro novamente aqui, né? No meu caso aqui, eu chamei ali de f grande, né? Então, observe, né? F grande. O divergente da função vetorial é uma função escalar. Diferentemente do gradiente, que era um vetor, né? No fundo, o gradiente da função escalar era uma função vetorial. Aqui eu tenho uma função vetorial e o divergente vai ser uma função escalar, certo? De que forma essa função escalar vai atuar? Ou seja, ele vai pegar, né, um ponto aqui, x, y, z, no R3, e vai levar no divergente de f, novamente aqui f grande, tá? No divergente de f, que é dado da seguinte forma, ó, a soma dessas derivadas parciais, a primeira em relação a x, a f2 em relação a y e a f3 em relação a z. Então, olha como o divergente é definido. O divergente do campo vetorial f é definido como a soma. Observe, eu estou somando, eu não estou nem multiplicando por i, j, k. Então, isso aqui não é um vetor, certo? Eu estou somando a primeira derivada, a derivada de f1 em relação a x, mais a derivada de f2 em relação a y, mais a derivada de f3 em relação a z. Todo mundo, acredito, que conseguiu entender, né? Então, observe. A função vetorial define três funções escalares, f1, f2 e f3. Na f1, eu vou calcular a derivada em relação a x. Da f2, eu calculo a derivada em relação a y. Da f3, eu calculo a derivada parcial em relação a z, tá? Somando essas três derivadas parciais, vai dar um número. Então, eu defino uma função que eu vou chamar de div de f, certo? Ou seja, o divergente do campo escalar f, do campo vetorial f, tá? Então, essa função, ela pega um ponto no R3 e associa exatamente esse div do campo vetorial f. Só que o div do campo vetorial f é dado desta forma. Tudo bem? Então, perfeito.
Bem, o que a gente pode interpretar? Nós podemos interpretar 1, se você for analisar aqui, a gente pode interpretar 1, né, como se fosse esse operador aqui, que eu estou chamando desse operador aqui, definido dessa forma, tá? Por essa função, por esse vetor definido das funções escalares, tá? É como se eu estivesse tirando o produto escalar entre esse operador, né, esse vetor, e a função escalar aqui, né? O campo f, né? Então, o produto escalar vai ser del f1 del x mais del f2 del y mais del f3 del z, tá? Então, é o produto escalar deste vetor, que eu estou denotando dessa forma, chama de nábida, parece alguma coisa assim, pelo campo vetorial, onde o produto, esse produto aqui de del ROM del x por f1, representa exatamente a derivada de f1 em relação a x, tá? Analogamente, o produto de del ROM del y por f2 vai representar a derivada de f2 em relação a y, e del ROM del z produto com f3 vai representar a derivada de f3 em relação a z, tá? Então, eu chamo a atenção aqui que esta definição pode ser estendida para casos mais gerais, né? Por exemplo, o caso em que o subconjunto, o domínio seja um subconjunto da Rn e o contradomínio também, tá? Então, o que vai acontecer é que você vai somando aqui mais uma função, se for na F4, então eu teria a F4 aqui, então a del Z, del F4, del W, por exemplo, tá? Ela pode ser estendida, essa definição. Bem, então vamos fazer uns exemplos que a gente entende melhor, né? Então vamos tomar esse campo vetorial aqui, tá? E vamos calcular o divergente desse campo vetorial. Bem, o divergente, por definição, a gente acabou de ver acima, é isso. Olhando aqui, quem é que está fazendo o papel da nossa F1, né? A nossa F1 está aqui, ó. Está aqui a nossa F1. Observe que é uma função que depende de x, y, z. A nossa F2, né? E a nossa F3, tá? Então, como é que você calcula o divergente? Bem, o divergente é definido como a derivada de f1 em relação a x, mais a derivada de f2 em relação a y, mais a derivada de f3 em relação a z, tá? Então, ou seja, é isso daqui, né? A derivada de, quem é f1? Tá aqui, ó. A derivada disso em relação a x, mais a derivada de f2 está aqui, em relação a z, menos 4 vezes a derivada em relação a z dessa função aqui, né? Eu tirei esse 4 para fora porque no fundo pode, tá? Bem, então vamos lá calcular essas derivadas parciais. Então, ó, quando eu for derivar isso aqui em relação a x, y2 é constante, então estou derivando só 3x, que dá 3, né? A derivada. Então, 3 vezes y2. Quando eu derivo aqui em relação a z, novamente tem um erro aqui, tá? Em relação a y, tá? Em relação a y, então, ó, x é constante, estou derivando y ao quadrado, que dá 2x. Então, vai dar 2x yz, tá? E aqui, observe que eu estou derivando em relação a z, e isso daqui não depende de z, então dá zero. Então, no fundo, isso daqui dá isso. Observe que isso aqui é uma função escalar. Então, o divergente do campo vetorial dá uma função escalar. Certo? Perfeito. Aí eu deixo como exercício aqui para vocês encontrar o divergente desse campo f, tá? Do campo f, onde f são essas funções aqui, ó. No item A, né? É essa função, no item B e o item C a gente tem essa outra função. Então, eu acredito que é bem simples, né? Você já deve ter entendido a ideia, dá para calcular sem dificuldade, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Bem, agora aqui eu vou considerar, pessoal, esse campo aqui, esse campo vetorial, que é cosseno x seno y, i, menos 3j. Então, é uma função que pega um cara no R3 e leva em R2, né? Então, vamos calcular o divergente de f no ponto 0, π1, certo? Bem, observe, pessoal. O divergente vai ser, quem é f1? Olhando aqui, ó, tá aqui a nossa f1, né? Cosseno x, cosseno y, seno y. E quem é o f2? Tá aqui, ó, menos z, certo? Então, o divergente vai ser o quê? A derivada da f1 em relação a x, mais a derivada da f2 em relação a z, em relação a y. E se você quisesse colocar aqui a derivada da f3, que no caso não aparece lá, então seria zero em relação a z, né? Então, observe.
quando eu for derivar isso aqui em relação a x, seno de y sai para fora constante, então a derivada do cosseno é o menos seno. Então, por isso que vai aparecer menos seno de x, seno de y, tá? E aqui dá zero, porque eu estou derivando em relação a y, isso aqui é z, tá? E aqui dá zero, porque não tem, né? Então, o divergente dessa função dá isso. Agora, vamos calcular ela no ponto, né? Substituindo o ponto 0, π1, vem que o divergente no ponto 0, π1 vai ser o quê? Observe, quando eu faço isso aqui, eu estou falando que o x é 0, o y é π e o z é 1, certo? Perfeito. Então, quando eu for colocar aqui, ó, vai dar menos seno de 0, né? Vezes seno de π. Então, o seno de 0 a gente sabe que é 0, seno de π também, então isso aqui dá 0, tá? Bem, pessoal, existem algumas propriedades, né, da divergência. Por exemplo, se você tem dois campos vetorial, F e G, tá? Aqui eu estou pegando, sumindo valores no R3. Funções vetoriais definidas no domínio D. E suponhamos que o divergente de F, tanto o divergente de F como o divergente de G, existam, tá? Então, temos essas propriedades, por exemplo, o divergente de mais ou menos, né? O divergente da soma ou o divergente da diferença é a soma dos divergentes ou a diferença dos divergentes, tá? Se você tem h, uma função escalar, tá? Então, h de x, y, z é uma função escalar, tá? Diferenciável em d. Então, se você quiser calcular o divergente de uma função escalar por uma função vetorial, então isso aqui obedece uma regra parecida com a do produto, né? É a função escalar vezes o divergente da função vetorial f, mais o gradiente da função h, tá? O gradiente, tá? O gradiente de h da função escalar, tá bem definido, né? Por isso que pede que ela seja diferenciável em D, é escalar ao campo vetorial, certo? Então, perfeito. E não esqueça, né, que o divergente é um número, tá? Não esqueça disso, ou seja, a divergência de um campo vetorial dá uma função escalar, ou seja, um número, tá? Agora vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Eu quero calcular, olha só o que estou querendo calcular aqui, pessoal. É o gradiente, tá? Esse produto escalar aqui, ó, esse produto escalar. Entre o operador que eu defini lá acima, se lembra? Del x, del y, del z, certo? Del z. Eu quero calcular esse produto escalar aqui. E a gente sabe que o gradiente da φ, olha, observe que essa φ aqui é uma função escalar, tá? O gradiente da φ vai dar um vetor, né? Onde quem é esse vetor, pessoal? A gente já sabe, né? O vetor vai ser o vetor, a gente viu na aula passada, das derivadas parciais da φ, né? Derivada parcial da φ em relação a x. Desculpa. Em relação a y, del φ, del z, certo? Então, no fundo, eu estou querendo calcular esse produto escalar aqui, ó. Quero calcular esse produto escalar e ele está bem definido porque isso daqui dá um vetor. O gradiente da φ é um vetor, certo? E isso daqui também. Então, está querendo calcular o... Vamos lá. Bem, então, inicialmente, eu tenho que saber quem é o gradiente da φ, né? A gente viu que eu estou até fazendo besteira aqui, porque aqui eu estou calculando de 3, né? Mas a função φ depende só de x e y. Então, aqui seria só 2, né? Não teria esse z aqui, tá? Tudo bem. Vamos lá. Então, o gradiente da φ é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da φ. Então, ó, eu vou derivar a φ em relação a x. Quando eu derivar a φ em relação a x, quanto é que dá isso aqui, ó? 2xy, né? 2xy vezes i. Aí, quando eu derivar a φ em relação a y, ó, aí a derivada de y é 1, vai ficar só x quadrado. Então, dá esse vetor aqui, certo? Agora, vamos calcular esse produto aqui, né, vetorial, desculpa, produto escalar, entre esse operador aqui, que eu chamei, né, que é del x, del y, por esta função, certo? Por esta função.
Então, a gente viu que isso aqui é a forma como ele atua, né? Como ele atua, basicamente. Ele meio que tira o produto escalar dessa por essa, só que isso aqui, na verdade, é como se eu estivesse calculando a derivada em relação a x dessa função, certo? Então, eu estou calculando a derivada em relação a x dessa função. Então, quando eu calculo a derivada em relação a x de 2xy, da f1, né? Então, isso daqui dá 2y, certo? E aqui, a derivada em relação a y de x², que dá zero, né? Porque eu estou calculando em relação a y e isso aqui só depende de x. Então, esse produto aqui, né? Escalar, entre esses dois vetores, vai dar 2y, certo? Só que observe que, em verdade, isso daqui, o que foi que eu fiz aqui em cima, pessoal? O que foi que eu fiz bem aqui, ó? Se você considerasse que isso daqui, ó, o gradiente da função φ deu essa função vetorial, então aqui tu teria f1, f2, né? Então, quando eu fiz esse produto aqui, em verdade, o que eu estava calculando, pessoal? Eu estava calculando, observe, ó, a derivada da f1 em relação a x, mais a derivada da f2 em relação a y. Em verdade, é como se eu estivesse calculando o divergente desse gradiente, certo? O divergente do campo gradiente, perfeito? Então, em verdade, isso daqui, que é 2y, é o divergente do gradiente da φ, certo? Perfeito. Vamos tentar generalizar essa ideia. Bem, pessoal, o fato é que, considerando o campo escalar, imagine que você tem esse campo escalar φ de um subconjunto de R3 em R, tá? E supondo que as derivadas de segunda ordem existam, né, em ômega, podemos calcular o divergente do gradiente da φ. Por quê? Porque se a φ é uma função escalar, o gradiente da φ vai ser um campo, ou seja, vai ser um vetor, né? Vai definir um campo vetorial chamado de campo gradiente. Então, se ele é um campo vetorial, eu posso calcular o divergente desse campo vetorial. Então, o divergente do campo vetorial gradiente, certo? Então, observe, uma vez que o gradiente da φ é definido dessa forma, né? Ele é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da φ, nós vamos ter o quê? Que o divergente desse gradiente, então isso aqui está fazendo o papel de f1, de f2, de f3, certo? Então, o divergente do gradiente da φ vai ser a derivada de f1, certo? A derivada de f1 em relação a x, mais a derivada de f2 em relação a y, certo? Mais a derivada em relação a z da f3, tá? Só que f1, f2 e f3 são essas funções aqui, ó, certo? Então, a gente tem que isso aqui. Só o que é isso daqui? A gente pode entender isso daqui como se fosse a segunda derivada da φ em relação a x², mais, né? Você lembra lá? As derivadas segunda, né? A derivada segunda. Então, isso daqui é del2φ, del x2, mais del2y, del2φ, del2y², del2φ, del z2, tá? Então, o divergente do gradiente da φ, ele é definido dessa forma, tá? Ou seja, é uma função escalar dada dessa forma. Essa função aqui, né, se a gente for usar esse operador, né, a gente for usar esse operador na expressão 2, então a gente pode escrever o divergente do gradiente, assim como eu fiz no exemplo anterior, o divergente do gradiente da φ é como se fosse exatamente esse produto aqui, né, esse produto escalar, que a gente pode representar por del2f. Ou seja, del2f, onde del2f vai ser essas segundas derivadas aqui, tá? Aí, quando você tira esse produto com a função, função φ aqui, né? Função φ, quando a gente for falar isso, vai aparecer a φ aqui, a φ aqui, a φ aqui, tá? Desculpa, φ não, é f1, né? Porque a φ é o vetor, então vai aparecer f1, f2, f3, tá?
Perfeito, pessoal. Então eu espero que vocês tenham entendido, né? Não, era FI mesmo, tô doido. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia, tá? Esse operador aqui, pessoal, diferencial, ele é chamado de Laplaciano, tá? A gente usa muito ele na matemática, enfim. E é muito usado na física também, tá? O Laplaciano. Então, o Laplaciano, né? A equação aqui, né? É chamada de equação de Laplace, que é o Laplaciano, né? De del 2 φ, que é dado dessa forma. Ou seja, é como se você estivesse calculando o divergente do gradiente, tá? Essa equação aqui é chamada de... Se essa equação, quando ela está igualada a zero, né? Quando ela está igualada a zero, ela é conhecida como equação de Laplace. Ela é uma equação muito conhecida e é muito usada também, tá? Por exemplo, bora imaginar aqui que a nossa φ de x, y, z seja essa função escalar, tá? Se ela é uma função escalar, vamos calcular o Laplaciano de φ. Então, o Laplaciano da φ, como a gente viu acima, ele é essas segundas derivadas, né? Então, observe, eu estou derivando φ em relação a x duas vezes. Então, quando eu derivar aqui em relação a x, essa dá zero e aqui dá 2x, certo? Quando eu derivo de novo em relação a x, dá 2. Tá aqui, certo? Aí, quando eu derivar agora em relação a y, isso zero, isso zero. Aí, aqui dá 2y na primeira derivada, na segunda dá 2. Então, tá aqui, certo? Aí, quando eu for fazer em relação a z, essa zero, né? Não depende de z. A primeira derivada dá 2z e a segunda dá 2. Então, isso aqui dá 6, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? E bons estudos e até a próxima.